Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Ceifa de Luz. Nossa mensagem hoje é de número 10 e o título da mensagem é Doentes em Casa. Doentes em Casa. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo de Tarso escrevendo sua carta, que consta no Novo Testamento, aos Colossenses, no versículo 15 do capítulo 3, diz-nos Paulo: E a paz de Deus domina em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Vamos repetir. E a paz de Deus domina em vossos corações, para a qual, a paz de Deus, também fostes chamados em um corpo. Então, nós reencarnamos para desenvolvermos em nós a paz de Deus, porque Ele nos dá isto. Na medida em que somos seus filhos, centelhas divinas, criaturas do Criador. E ele nos diz, por fim, para sermos agradecidos por estarmos na carne, a fim de fazermos brilhar a nossa luz, como disse Jesus, construindo em nós de forma efetiva o que já temos na forma potencial, por sermos filhos de Deus, que é a paz de nosso Pai Celestial. Então vejamos o que nos diz Emmanuel. Se abordasses agora o plano espiritual, para lá da morte física, e aí encontrasses criaturas queridas em dificuldade, o que farias? Ele está nos dando uma situação. Se nós chegássemos agora no plano espiritual e encontrássemos criaturas queridas em dificuldade lá, o que faríamos nós? Diz: aqui talvez surpreendesses um coração paterno em frustração, mais além abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na Terra. Que comportamento adotarias se as leis divinas te possibilitassem livre passaporte para as esferas superiores, possibilitando-te, porém, permanecer com os seres inesquecíveis em tarefa de amor? Então, ele está nos dando o quê? Opção. Encontramos queridos sofrendo, mas Deus nos oferece irmos para as esferas superiores. O que faríamos? E ele diz: de certo, estarias a decidir-te pela opção que óbvia para quem ama. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inesquecíveis à sombra transitória a que se empenham com os próprios erros. Então, como poderíamos ficar bem nas regiões celestiais, sabendo que deixamos para trás, sem o nosso concurso, os seres que tanto amamos? Não dá, não é? Nós os reconheceríamos por doentes, reclamando proteção nossa. Nos demoraríamos junto deles na prestação do auxílio necessário. Não há dúvida, isto é o amor que faz naturalmente com que queiramos fazer isto. Referimos-nos, diz Emmanuel, à imagem, essa imagem, não é? Que ele colocou, nós estamos agora no mundo espiritual, encontramos queridos sofrendo, mas Deus diz: venha para cá, para as regiões celestiais. O que escolhemos? Escolhemos ficar
com aqueles que nos são caros para ajudá-los. Então, Emmanuel nos diz: referimos-nos à imagem esta para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas as quais, antes do berço em que te fizeste no plano físico, antes de reencarnarmos, prometeste amparo e dedicação. Então, quando nós vivemos uma situação dessas com nossos entes queridos, essa situação não surgiu agora. Isso já foi planejado antes. Nós nos comprometemos a ampará-los. Nascem no grupo familiar realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar demorada e distante é a medida que não se pode evitar. Aqui ele fala de um tempo, não é? Onde as pessoas muitas vezes eram internadas em instituições psiquiátricas. Isso hoje quase não existe. Não é? Há mesmo esse empenho em que as pessoas com transtornos mentais fiquem na sociedade, não sejam segregadas. Mas aqui, a esse tempo, sejam isoladas, não é? Em instituições psiquiátricas. Existe a luta antimanicomial, não sei se já ouviram falar, com relação à saúde mental. Aqui estamos falando de Brasil, mas é uma tendência. Então, vejamos lá, repetindo. Entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar demorada e distante é a medida que não se pode evitar. Não podia, na época. Mas, se tens contigo alguém a quem ames, ergue-se por teste permanente de compreensão e paciência. Ou seja, estamos sendo ali, não é, convidados, muitas vezes não convidados, não é? Somos convocados a passar por testes permanentes de compreensão e paciência no instituto doméstico. Sendo assim, não te afastes. Não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres. Ou seja, eles não estão institucionalizados, eles estão no nosso lar. E o que Emmanuel diz é para que nós o envolvamos na nossa afetividade. Que não os afastemos dessa nossa afetividade, sob o pretexto de acerenar a família ou beneficiá-la. Então, nós sabemos que existem casos e casos, cada um vai tentar fazer o seu melhor. O que ele está aqui solicitando é o nosso esforço em tentar evitar isto. E conclui dizendo-nos: guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações, e não lhes decretes o exílio, ou seja, não os mandes embora, ainda mesmo a preço de ouro. Eu te dou o suficiente para te manteres lá e tal. Não, ele diz, evita, não faça, não é nem evita, não faça. Apoia-os, qual se mostrem as necessidades e lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus, em tarefas sob a tua responsabilidade, diante da assistência e supervisão dos mensageiros de Deus. Sim, podemos dizer, mas isso é muito difícil. Mas nós estamos no mundo de provas e expiações. Provas e expiações não são fáceis, não é? Senão não seriam provas nem expiações. Então, vamos nos preparar para podermos ficar, quando retornarmos à pátria espiritual, satisfeitos com a nossa conduta durante a nossa encarnação, para que não tenhamos nada do que nos arrepender. Embora nada seja muito,
Vamos nos esforçar nesse sentido. Não que vamos atingir esses 100%, mas vamos fazer o possível, não é? Vamos fazer o possível. Vamos orar? Amado Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Auxilia-nos em nossos esforços, Senhor, para acolhermos aqueles nossos afetos mais difíceis. Auxilia-nos a acalmarmos os nossos corações e fazermos o melhor a cada dia. Que as tuas bênçãos, Senhor, se espalhem por todo o mundo, envolvam todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor Jesus, nosso anjo guardião. Mas especialmente, Senhor, te rogamos pelos nossos irmãos em sofrimento, neste momento, onde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos estejam com eles, estejam conosco, estejam entre nós hoje e sempre, Jesus. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.